Amém. Aleluia. Podem sentar, amados. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Foi maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado. Boa noite, amados. Dava pra gente ficar mais uma hora, né? Mas aí o pessoal do louvor ia cansar. Amém. Todos bem? Como é bom estar aqui essa noite, amados. Essa noite o Senhor vai nos alcançar. Na verdade, Ele já nos alcançou através de Cristo há 2000 anos atrás. Mas essa noite Ele vai nos despertar para algo. Você crê? Amém, amado. Agora você já creu, você vai ter que despertar até o final dessa ministração, amém? A palavra vem dele, não vem de mim, amém? Se tiverem alguma reclamação, reclamem com ele, não comigo. Mas eu digo algo para vocês. Essa palavra liberta. Essa palavra libertou você? Essa palavra também me libertou. Mas essa palavra ainda não libertou algumas pessoas, amado. Algumas pessoas ainda não receberam essa palavra. O Evangelho ainda não alcançou todas as pessoas. Você já sabe o que vem por aí, né? Amém? Sabe, nós estamos no final da escola de ministros, tem sido um tempo maravilhoso. Nós temos crescido muito, nós temos recebido muito do Senhor lá. Muitas palavras de correção, muitas coisas têm sido acrescentadas durante esse ano. E eu digo uma coisa, meu irmão, existe muito mais para mim e para você. Mas depende de nós alcançar isso. Cristo já alcançou, está à nossa disposição no Senhor, amém? Mas muitas vezes nós não alcançamos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque nós não buscamos. Ou porque nós buscamos de qualquer jeito. E acabamos colocando a culpa em coisas, em pessoas, em lugares, mas a culpa não está nessas coisas, nem nessas pessoas, nem nos lugares. A culpa está em nós, amado. Todas as coisas são alcançadas pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. É pela fé, foi pela graça e é pela fé que nós alcançamos. Essas coisas estão disponíveis. Ontem nós tivemos uma atividade extracurricular na escola de ministros, e a turma foi dividida em grupos, e esses grupos foram levados para diferentes lugares da cidade para evangelizar. E nós fomos na Orla Morena. A hora que falaram Orla Morena, eu falei, não sabia que Campo Grande tinha praia, mas Campo Grande não tem praia, amado. A Orla Morena, eu não sei explicar onde fica, porque eu não sei andar lá, amém? Nós fomos para a Orla Morena, é um lugar muito bonito de Campo Grande, algumas pessoas devem conhecer, eu acho que todo mundo deve conhecer, só eu que não sabia. E naquele lugar, as pessoas se reúnem para caminhar, para andar de bicicleta, muitos skatistas se reúnem lá, tem hippie, amo hippie, mas ontem não tinha nenhum hippie lá. E nós fomos divididos, a turma estava lá e eles nos dividiram, nós separamos em duplas, ficou eu e o Kelvin, saímos para andar, para encontrar alguém para evangelizar. E eu esperava encontrar um skatista e ser guiado para poder falar para um skatista daquele, porque quando eu pisei os pés naquele lugar, meu amado, eu vou dizer algo para você. As pessoas precisam da palavra. Naquele grupo de jovens, tinham vários grupos de jovens sentados lá, andando de skate, tomando tereré, conversando, ouvindo música, praticando esportes. Mas quando eu pisei o pé naquele lugar, eu me vi há 5 anos atrás, amado. Desci, o grupo se reuniu, começamos a conversar e 2 minutos depois eu comecei a sentir o cheiro de maconha. Os jovens se reúnem lá para usar drogas. Eu falei, Espírito Santo, por favor, me guie para falar da palavra para um jovem desse. Eu saí procurando, eu falei, eu quero saber de onde está vindo esse cheiro, em qual grupo de jovens que ele está, porque eu quero ir lá para eu falar de Jesus para eles. Mas o Espírito Santo não nos guiou, ele nos guiou para continuar pela orla, até que o Kelvin avistou um senhor de idade. E ele falou, cara, vamos falar, vamos conversar com ele. Eu falei, vamos lá, seja guiado, né?
Fomos lá, começamos a conversar com esse senhor. Ele tinha 86 anos de idade. 86, né? 86 anos de idade, amado. Ele estava sentado na frente da casa dele. Começamos a falar da palavra para ele. Ele estava usando um crucifixo de madeira. Não, eu conheço Jesus. Ele perguntou: vocês são o testemunho de Jeová? Eu falei: não. Nós somos da Igreja Evangélica Verbo da Vida. Nós fomos designados para uma atividade aqui. Nós estamos falando da palavra de Deus. Eles queriam conversar com o senhor. O Kelvin pediu para orar por ele. Nós oramos por ele. Aí o Kelvin perguntou: mas o senhor vai para o céu? Falei: eita, rapaz. E ele falou: não sei. Eu não sei se eu vou. Não depende de mim, ele é Jesus. Eu faço coisas boas, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca pratiquei nada de errado, eu nunca dei cano em ninguém, apesar de já ter sido enganado várias vezes, eu nunca enganei ninguém. Eu creio nele, mas eu não sei se eu vou para o céu. Ele é Jesus. Eu não. Eu fiquei indignado com aquilo. Comecei a falar: não, mas está escrito em Romanos. O senhor abre sua Bíblia no capítulo 10, está escrito: esta é a palavra da fé que pregamos, se confessares a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É pela fé, não é por obras. Aquilo que o senhor faz não importa, porque se importasse alguma coisa, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Ele não precisaria ter morrido, era só fazer as obras, era só continuar na lei. Mas Jesus veio e disse: a lei não funciona. É pela graça, é pela fé, e ele não. Ele é Jesus. Eu não sei se eu vou para o céu. Falei: o senhor vai para o céu. Eu não sei se eu vou para o céu. Falei: rapaz, uma doutrina errada. Ele foi alcançado. Jesus chegou até ele. Mas Jesus chegou até ele através de uma doutrina errada. E as doutrinas erradas, elas têm escravizado pessoas desde quando Jesus foi para a cruz, amado. Quando ele foi para a cruz, no capítulo 14 de João, a partir do capítulo 14 de João, ele começa a dar as últimas instruções para os discípulos, e ele repete por várias vezes: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam nessa palavra, não se desviem dessa palavra. Por quê? Porque a palavra, a doutrina era importante. Aquilo que ele havia ensinado era importante. Essa palavra, a palavra verdadeira, sem tradições de homens, ela era importante. E ele instruiu os discípulos, e logo depois, quando o apóstolo Paulo foi levantado, doutrinas erradas começaram a entrar nas igrejas da Galácia. Em Atos, no capítulo 19, está escrito que Paulo, ele começou a viajar pela Ásia, e num decorrer de 2 anos, toda a Ásia recebeu a palavra. Todas as pessoas de toda uma região do planeta receberam a palavra no decorrer de 2 anos, através da vida de um homem. Ele andou bastante, amado, ensinando a palavra, a doutrina de Cristo, a palavra correta. Mas logo depois disso, doutrinas erradas começaram a entrar. Pessoas que não aceitavam a graça, que achavam que era muito fácil pela graça, e é muito fácil pela graça, amado. Nós não precisamos fazer nada, não é pela nossa força, e nós nos acostumamos desde cedo a ser recompensados através daquilo que nós fazemos, e naturalmente isso é um fato. Nós recebemos o nosso salário como recompensa do nosso trabalho. Amém? Nós somos recompensados através daquilo que nós fazemos, mas com Cristo não é assim. Amém? E eles começam a escrever cartas, o apóstolo Paulo, para a igreja de Gálatas. Abre lá em Gálatas. Aleluia. Eu tenho que parar aqui, amado, peraí, parar para tirar uma foto, porque eles não conseguem tirar foto minha, porque eu não paro. Tirou? Amém. Eu não consigo, amado. E ele escreve a carta de Gálatas, a carta de Colossenses é uma carta maravilhosa. Daqui a pouco eu vou ler aquele trecho que eu amo de Colossenses, vocês vão lembrar. Amém? Ele nos libertou do império das trevas. Aquele trecho é maravilhoso. Eu vou ler daqui a pouco, fica calmo.
E ele começa a escrever essas cartas para falar para a igreja de Galácia, para a igreja de Colossenses, e através da igreja de Colossenses, ele pede para a igreja de Colossenses passar essas informações para a igreja de Laodiceia, que era uma outra igreja que tinha sido levantado por um seguidor de Paulo, e todas essas igrejas estavam sofrendo uma influência de pessoas com doutrinas erradas. Essas pessoas, elas pegavam o cristianismo, misturavam com a lei judaica, e aí foi criado o quê? O gnosticismo, que perdura até hoje. E eu, por um tempo, antes de eu aceitar Jesus, eu entrei nessa vibe do gnosticismo, essa história que o gnosticismo, ele mescla várias religiões, ele mescla várias tradições, e a coisa fica até naturalmente bonita, porque você tem Deus para você pedir coisa para tudo quanto é lado, amado. O Deus é você. O gnosticismo, ele te fala que através da meditação, através dos chakras, da elevação espiritual, e ele até chega a falar que as 7 igrejas que são citadas em Apocalipse são 7 chakras, pontos de chakra do corpo humano, os pontos sensíveis ao reino espiritual, e que através da meditação nós ativamos essas coisas e nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Pensamento positivo. Gnosticismo surgiu lá. Amém? E perdura até hoje. Nós sabemos, o esoterismo e todas essas coisas são todos frutos do gnosticismo. E eles entraram nessa época com essa palavra para poder enganar, começaram a enganar aquele povo. E Paulo escreve aqui em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém, mas lembra que isso começou de Jesus falando para os discípulos: permaneçam. Amém? Permaneçam na palavra, permaneçam na doutrina. Amém? E ele fala aqui: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Não acredite, deixe de lado, esqueça isso. E corriqueiramente essas coisas têm aparecido, amado. Nessa mesma região, na região da Galácia, na região de Colossos, é onde existia a deusa da fertilidade. E de forma interessante, essa deusa da fertilidade, que começou a ser introduzida no cristianismo, anos mais tarde, era uma mulher segurando um bebê com um véu na cabeça. Aquela região era uma região pagã, o berço das religiões pagãs, essa região da Ásia. E essas coisas foram sendo introduzidas, eles diminuíam Cristo ao nível de homem, tiravam a divindade de Cristo e falavam: não, ele é só um homem que seguiu toda a lei ao pé da letra. E se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, e você será abençoado. Você vai alcançar o céu através das suas obras. Tirava toda a divindade de Cristo e colocava no homem. E Cristo está dizendo essa noite: permaneçam. E Cristo está dizendo outra coisa. Aquele senhor, ele havia sido alcançado por uma dessas doutrinas. E eu fiquei chocado, amado. Sabe, porque muitas vezes nós falamos: não, eu tenho um chamado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe que todos nós temos um chamado, amado. Todos nós somos chamados para uma coisa. Abre lá em Mateus. No capítulo 28. Aí eu me lembrei de outra coisa. Essa semana eu estava assistindo um filme, Os Soldados Secretos de Benghazi. Alguém já assistiu esse filme? Ninguém, só eu? Amém. Soldados Secretos de Benghazi. Esse filme, ele trata sobre a revolução da Líbia, que aconteceu no ano de 2012. Quando o ditador Muammar Gaddafi, ele foi deposto na Líbia. Alguém se lembra? Ninguém? Esse ditador, ele foi deposto, ele foi tirado do poder depois de anos de tirania naquele país. E depois que ele foi deposto, o país foi abandonado. Ocorreu uma retirada em massa das pessoas do país. Elas começaram a se refugiar. As armas daquele país, todos os arsenais foram abandonados, e milícias roubaram aqueles arsenais.
E começou uma guerra civil naquele país. Diante dessa guerra civil, todas as embaixadas que estavam sitiadas naquele país, de todos os países do mundo que estavam lá, eles deixaram o país. O único posto que ficou naquele país foi uma subembaixada dos Estados Unidos e um posto avançado da CIA para coletar informações sobre quem eram as milícias que estavam em posse dos arsenais daquele país. Só que esse posto avançado da CIA, ele só continha espiões, ele não tinha soldados, porque ele era um posto secreto. Ninguém podia saber que eles estavam lá. Então, nenhum soldado podia ir para lá, porque para o soldado ir, tinha toda uma burocracia, uma papelada. Então, eles contrataram uma empresa de segurança privada e essa empresa enviou 6 soldados para cuidarem daquela base. E na embaixada só tinha 2 agentes, nessa subembaixada. Certo dia, toda aquela tensão acontecendo no país, um embaixador ele foi visitar o país para conversar com o prefeito da cidade onde essa embaixada estava, que é a cidade de Bengazi, próxima à região de Alepo, na Síria. Quando esse embaixador chegou, o ISIS, conhece o ISIS? O ISIS se formou no ano de 2012, se formou não, mas ele se firmou no ano de 2012 na cidade de Bengazi. Por causa dessa retirada das tropas e de tudo do país, o ISIS ele se fortaleceu e a Líbia ainda hoje ela é uma fortaleza para o ISIS. E aquele embaixador foi visitar a cidade para tentar um tratado de paz com o prefeito, para eles poderem levantar novamente a embaixada lá. E durante essa visita, o ISIS atacou a embaixada. E a embaixada ficava a poucos quilômetros do posto avançado da CIA, onde estavam aqueles únicos 6 soldados americanos do país. E quando eles souberam do ataque, só tinha dois agentes da CIA lá, e eles não puderam ir socorrer aqueles agentes e aquele embaixador, porque eles estavam secretamente naquele país. E eles pediam, eles suplicavam para o diretor que estava naquele local, o diretor da CIA que estava lá, e ele falava: vocês não podem ir, nós temos que esperar o reforço chegar, porque vocês não estão aqui no país, vocês estão aqui secretamente, se vocês forem, nós vamos ter problemas piores do que esse depois. E eles começaram a se indignar, e eles pediam reforço, e o reforço nunca chegava. Até que o comandante desses soldados que estava lá, ele falou: olha, eu não sigo mais as suas ordens, eu não vou deixar aqueles homens morrerem. E eles entraram num carro, 6 soldados, amado, e foram. E durante 13 horas seguidas, aqueles 6 soldados defenderam o embaixador e aqueles 2 agentes da CIA. Eles pegaram aqueles homens de lá, o embaixador, ele veio a falecer porque tacaram fogo na sede da embaixada, mas eles pegaram aqueles soldados, aqueles agentes da CIA, levaram para o posto avançado que eles tinham, e eles ficaram até o amanhecer do outro dia defendendo aquela base contra mais de 300 soldados do ISIS, 6 homens. E o reforço nunca chegou. E eles ficaram, o reforço foi chegar no outro dia, que nem era o reforço que eles haviam pedido, o país enviou tropas para ajudar eles até lá. E sabe que nós estamos muitas vezes esperando o reforço chegar de fora para sair e defender as pessoas que foram salvas por Cristo? Nós ficamos esperando missionários virem de fora para alcançar aqueles que não receberam a palavra aqui na nossa cidade ainda. E muitas vezes nós achamos: eu tenho um chamado para as nações, eu sou um missionário, eu sou um evangelista. Existem povos não alcançados nas vilas. Ali em Anastácio, perto da minha casa, existem povos não alcançados. Pessoas que elas estão sendo alcançadas por doutrinas erradas, que dizem que Cristo mata, que Deus mata. Pessoas que estão sendo alcançadas por doutrinas que dizem que você não pode ligar sua televisão. Mulher, você não pode usar uma saia, um vestido. Mulher, você não pode cortar o seu cabelo. Todas doutrinas erradas. E nós não estamos alcançando essas pessoas. Nós somos o único reforço aqui. Nós fomos colocados aqui para combater, amados, mas não para ficar em uma posição de defesa, como aqueles homens ficaram, por causa da necessidade. Mas nós somos chamados para atacar. Nós fomos chamados para sair por essa porta e contar para as pessoas: ei, você já foi liberto, você não precisa mais viver isso.
Nós somos chamados para libertar, através da palavra. A palavra liberta. Nós temos a posse dessa palavra, amado. Nós fomos ungidos por Deus para levar essa palavra pelo mundo. Como eu pedi para nós abrirmos lá em Mateus, no capítulo 28, não precisa abrir, mas Jesus no versículo 18, ele se aproxima dos discípulos e ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a palavra, nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo e nós ficamos esperando vir um missionário de fora para fazer uma cruzada pelos bairros. Isso está errado. Não sou eu falando. Mas, amado, nós não podemos deixar que as pessoas sejam alcançadas pelo gnosticismo, pelo espiritismo, pelo sei lá o que é mais que tem, amado. Maricari. Eu cheguei aí em todas essas coisas aí, amado. Eu vou falar para você, chegou um momento, eu estava contando por Kelvin, no gnosticismo, eu estava lendo um livro que ensinava os mantras, a elevação espiritual. Eu acho que cada passo que era um pedaço do rabo do chifre que crescia. Meu amado, eu cheguei em um momento em que eu falei, eu não acreditava em Deus ainda. Mas cheguei um momento, eu falei, isso é demônio. Eu não suportei continuar aquilo. Aqueles mantras, e eu meditava todos os dias, parava todos os dias no fim da tarde. Mas chegou um momento que eu falei, eu não vou, eu não consegui, mas eu falava, isso aqui é demônio, isso está errado. E as pessoas, elas continuam e passam uma vida toda vivendo dessas coisas, porque elas não sabem que elas foram libertas pelo sangue de Cristo. Elas não conhecem a verdade dessa palavra. A doutrina que elas conhecem é a doutrina que elas veem por aí, que é: não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e você será salvo. Se você não assistir uma televisão na sua casa, você vai para o céu. Se você der todo o seu dinheiro, viver pobre e miserável, aí sim você vai estar agradando a Deus. E tudo isso está errado, amado. E muitas vezes nós falamos, Deus fala, quem poderei enviar? Nós falamos, eis-me aqui. Mas toma um cheque aqui, porque eu não posso ir agora, e o senhor financia aquele missionário lá. Não é só financiar não, amado. Financiar os missionários, as missões é correto, isso aconteceu e isso deve ser feito. Mas nós temos que fazer a nossa própria missão dentro da nossa cidade. Nós temos que alcançar essas pessoas, desde a hora que começou esse culto. Agora, 8h30, começou 7 horas, 1h30. Nessa 1h30, amado, eu estava vendo alguns dados ontem. Mais de 1.200 pessoas morreram de fome. Existem mais de 300 crianças que estão sendo abandonadas nessa última 1h30. 200 pessoas morrendo de AIDS. Não sei quantos nascimentos, isso, aquilo, dá para continuar, amado. Se eu pegar o negócio aqui, sei lá, esse trem aqui e abrir, uma lista, amado, pessoas morrendo, pessoas sendo abandonadas, pessoas perdidas, e de todas essas pessoas, mais de 40% delas indo embora, sem conhecer Jesus. Uma eternidade longe de Deus. Depois que morreu, não tem mais como alcançar ninguém, não. E nós temos que fazer a nossa parte, nós temos uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. E nós vamos ser perguntados disso. Jesus vai perguntar o que você fez com a palavra que você recebeu. Nós estamos sendo egoístas, fazendo orações para nós mesmos, esquecendo de orar pelo próximo. Orando pela nossa família, esquecendo de orar para aqueles que nós não conhecemos. E nós tivemos algo interessante nesse final de semana. A matéria que nós tivemos na escola de ministros foi a matéria oração. Ela foi ministrada pela Silvia Lima. E a Silvia falou de um povo, que era o povo da Morávia. A Morávia hoje é a República Tcheca. Amém? Chamava-se Morávia na época da União Soviética. E existiam 2 irmãos na Morávia. Eu anotei aqui. No século XVIII, eles fundaram uma igreja.
E essa igreja ficou conhecida como os moravianos, os irmãos moravianos. E eu achei isso maravilhoso, amado. E o foco deles era o trabalho missionário. Eles não formavam missionários, eram pessoas comuns, carpinteiros, oleiros, pedreiro, sapateiro. E esses homens eram levantados para levar a palavra por todo mundo. Durante 100 anos, eles fizeram um movimento de oração por 24 horas por dia, para alcançar povos que ainda não haviam sido alcançados pela palavra. E nesses 100 anos eles enviaram mais de 2.150 missionários para o mundo. E não eram pessoas que falavam, eu tenho um chamado missionário. Amados, todos nós temos esse chamado dentro de nós. Todos nós fomos chamados para evangelizar. Você não pode ter sido chamado para ir lá para a Líbia, para a Síria, para a Turquia, mas nós fomos chamados para evangelizar. Nós fomos chamados para levar essa palavra. Nós conhecemos essa palavra, nós fomos libertos e nós não estamos libertando outros, produzindo frutos. E esse povo tem uma história interessante de dois irmãos. Eles eram dois jovens de 20 anos de idade e eles ficaram sabendo de uma ilha no leste da Índia. E nessa ilha, toda a ilha era de propriedade de um agricultor inglês. E esse agricultor, ele era ateu. E quando eles souberam que esse homem era ateu e que aquele povo não conhecia a palavra, porque eles eram de uma região não alcançada da África, eles foram e pediram para aquele agricultor, e falaram, olha, nós somos missionários, nós queremos levar a palavra de Deus para aquele povo. E a resposta daquele homem foi, nenhum pregador e nenhum clérigo chega nessa ilha para falar coisa alguma sem sentido. E esses homens que estavam trabalhando naquela ilha eram 3.000 homens e eles eram escravos. E esses jovens, eles não suportaram saber que aqueles homens, 3.000 pessoas iriam morrer sem ter sido alcançadas. Sem ter nunca ouvido falar que elas eram escravos, mas que elas estavam livres em Cristo. E eles foram, e eles chegaram para esse agricultor e falavam, então tudo bem, se nós não podemos levar a palavra, nos compre. Nós seremos escravos nessa ilha, mas vocês nunca vão poder ir embora, não tem problema, nos compre. E esses dois jovens moravianos foram comprados por esse agricultor e levados para aquela ilha. Ninguém acreditou naquilo que eles haviam feito. Quando eles estavam partindo no navio para ir para a ilha, começaram a perguntar por que eles haviam feito aquilo. As pessoas estavam indignadas, como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? Para alcançar 3.000 pessoas. E eles levantaram as mãos e declararam em voz alta, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Amado, presta atenção no que esses jovens fizeram. Eles se venderam para ser escravos. Nem escravidão existe mais hoje, amado. É só montar no carro e ir aonde você for guiado. Ah, mas eu não estou sendo guiado, então tem alguma coisa errada. Se nós não estamos sendo guiados para falar sobre a palavra, tem alguma coisa errada. Porque esse foi um mandamento, Cristo ele designou isso, ele deu isso para todos nós. Alguém discorda? Isso é sério, gente. Isso é sério. Existem pessoas que elas só vão ser alcançadas através da sua vida. Existem pessoas que só vão ser alcançadas através da minha vida. Toda vez que eu vejo, vou falar de novo, toda vez que eu vejo um hippie, eu sei que eu tenho liberdade para chegar e conversar com ele. E eu chego, converso, e a salvação acontece, amado. Mas eu vivi no meio desse povo. Eu passei anos com eles.
Então eu sei como chegar, eu conheço as pessoas que são conhecidas no meio deles, e eu uso todas essas coisas, que são coisas do meu passado, das quais eu poderia ficar com vergonha, me vergonhar e tentar esquecer essas coisas, mas eu não esqueço, porque Deus usa essas coisas pelas quais eu passei, para que Ele seja glorificado. E eu chego e falo, você conhece tal pessoa? Eu conheço. Falei, rapaz, eu também conheço, cara, andei bastante com eles. Ah, conhece tal lugar? Conheço. Eu também conheço, eu fui lá várias vezes com eles. E eu começo a entrar, meia hora, 40 minutos de conversa, amado. 1, 2, 3, 4 salvações de pessoas que não poderiam ser alcançadas. Dificilmente uma pessoa vai ter a cara de pau para chegar para falar de Jesus para um hippie. Mas existem pessoas que só você vai alcançar. As pessoas pelas quais você está rodeado no seu trabalho, a família, é através das nossas vidas. Cristo, Ele morreu por todas as pessoas, Ele se sacrificou por todas as pessoas, mas não é Ele quem vai alcançar essas pessoas, somos nós, com a palavra que Ele nos deixou. Isso aqui não é um culto missionário, não. É para a gente acordar, desperta, pessoas estão morrendo, sem ter sido alcançadas. E Paulo, lá em Colossenses, abre lá. Aleluia. Deus é bom. No capítulo 1, e ele vai lembrando os colossenses que eles já tinham aprendido todas essas coisas. E eu acho que isso deve nos estimular, sabe, nós nos lembrarmos daquilo que foi feito por nós. Deveria pelo menos nos estimular a levar essa palavra, ou nos estimular a viver essa palavra. E ele começa a lembrar os colossenses, e ele fala no versículo 1, no versículo 5 do capítulo 1. Não, a partir do versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Aqui, ó, ele dá sempre graças a Deus, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. Então ele fala aqui, ó, vocês já ouviram sobre essas coisas. Antes, vocês já ouviram que há uma esperança que está preservada nos céus para vocês, que foi pela graça que vocês foram salvos. E ele continua no versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aqui ele fala, olha, vocês não precisam fazer nada, ele já fez vocês idôneos para herdar essa herança dos santos. Tem um lugar reservado para vocês. Essas coisas que estão ensinando estão erradas. Essas coisas que estão ensinando estão erradas.
Então, mais uma vez aqui, permaneçamos naquilo que nos foi ensinado. E isso deve nos incentivar a trazer outras pessoas para cá. Nós devemos demonstrar através da nossa vida que existe algo melhor. Nós devemos demonstrar que existe liberdade em Cristo. A nossa vida deve incentivar as pessoas a buscarem o que nós buscamos. E aqui ele pega e fala, isso é um trecho maravilhoso, que eu acho que é um dos trechos mais poderosos do Novo Testamento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele fala essas coisas porque estavam dizendo que Cristo, ele participou da criação juntamente com os anjos que haviam criado todas as coisas. Eles estavam tirando a divindade de Cristo. E aqui Paulo ele lembra os Colossenses. Ele fala, ele criou todas as coisas. Aí ele continua, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele resiste toda a plenitude. E ele continua falando essa declaração maravilhosa, amado, e todas essas coisas foram feitas por você e pelos aqueles irmãozinhos lá que a gente não quer visitar no final de semana. Foi para alcançar eles também. Quem que vai alcançar eles? Quem que vai alcançar eles, amado? Essas crianças, elas acham que elas foram abandonadas. Essas pessoas, elas acham que não tem ninguém por elas. Eu não consigo viver acreditando nisso, amado. Ter crianças abandonadas pelos pais e elas ficam lá, elas não têm uma personalidade formada, um caráter formado. Tudo que elas têm é nada. E elas crescem achando que elas foram abandonadas, que não existe ninguém por elas. E alguém precisa chegar lá para falar, ei, existe alguém que morreu por você. Existe alguém por você, você não precisa. E essas pessoas somos nós. É eu, é você. Mas é muito mais fácil sentar na frente do computador para assistir um Netflix do que ir na praça conversar com os hippies, com aquele mendigo que está deitado na frente do supermercado. Esse dia eu saí do supermercado, tinha um senhor vendendo latinha, um copo na latinha lá. Para que o senhor está vendendo isso aí? Vou comprar meu almoço. Eu não vou comprar isso aí do senhor não, mas eu vou pagar o almoço para o senhor. Mas eu quero conversar com o senhor. Tá bom, vamos embora. Comprei uma marmita para ele. Falei, eu não estou comprando o senhor com essa marmita. Eu não preciso fazer isso. Mas existe alguém que é pelo senhor. Cristo morreu pelo senhor. Você devia ter uns 80 anos de idade. Cristo morreu pelo Senhor. Ele te ama. O senhor não precisa viver isso não. Ele estava cheirando pinga, cheirando maconha. Ele falou que ele fumava maconha, que ele já tinha fumado naquele dia. Eu falei, Cristo morreu pelo Senhor, para alcançar o Senhor. O Senhor pode ser salvo, mas e se eu errar de novo depois? Não tem problema. E aquele homem foi salvo. Uma abordagem guiada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo quer guiar você. Mas você quer ser guiado? Eu quero que você saia daqui, amado, essa noite. Deus quer que você saia daqui essa noite dizendo, eis-me aqui. Mas eis-me aqui de verdade. Não fica esperando que Ele vai mandar você para os Estados Unidos, para a Rússia. Faz aqui, amados. Se um dia você vai estar lá, você tem que começar aqui. Seja uma bênção onde você está, senão você não vai ser uma bênção em nenhum lugar. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Fica de pé.